Vamos ler a palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome, batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto aqui. Eu quero caminhar um pouquinho com vocês em alguns raciocínios aqui sobre igreja. Igreja é um negócio complicado, gente. Participar de uma comunidade local é algo complicado. E eu vou te dizer por quê. As estatísticas do IBGE mostram que existem hoje no Brasil cerca de 4 milhões de evangélicos não praticantes. Eu nunca soube que existia esse negócio de evangélico não praticante até então. Para mim, todo evangélico é praticante. Evangélico, eu vinha falar de católico não praticante e tal, mas evangélico não praticante. A estatística do IBGE diz que existem 4 milhões de pessoas que creem ou dizem crer em Jesus, dizem ou afirmam ser evangélicos, mas que não frequentam, não se envolvem com nenhuma comunidade local. 3,8% da população brasileira está nessa estatística. É um índice altíssimo. Existem muitas pessoas que dizem o seguinte: não, eu creio em Jesus ao meu modo, eu sou evangélica, eu sou evangélico, mas eu não quero frequentar nenhum grupo e eu não quero participar de uma igreja local, tangível, histórica. Eu participo da igreja invisível, já fui salvo por Jesus, né? Quando você vai lendo as Escrituras Sagradas, você percebe que esse cristianismo isolado é uma contradição na sua própria essência, na sua própria tese. Agora, participar de igreja é complicado, uma igreja local, tangível, histórica. Por quê? Porque você enfrenta muitas diferenças e você lida com pessoas de diferentes matizes. Mark Grote, que é um pregador bem humorista, ele fala o seguinte: eu não gostaria de participar de um clube que me aceitasse como membro dele. Eu costumo brincar, e é uma frase bem conhecida já no meio evangélico, dizendo o seguinte: se você achar uma igreja perfeita, por favor, não vá para essa igreja, por uma razão muito simples: você vai estragar essa igreja. Então, fique fora dessa igreja. Essa igreja está perfeita, você vai entrar lá, você vai atrapalhá-la. Igreja é lugar de gente pecadora e que sabe que é pecadora. Agora, como a Arca de Noé, que nós pregávamos há poucos dias atrás sobre ela, a igreja é o lugar em que Cristo se manifesta. É o povo de Deus. E Jesus sonhava e pensava nessa igreja. Ele afirmou, uma das profecias mais lindas da Bíblia, que ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Igreja é alguma coisa antagônica ao inferno. Ela se opõe ao reino das trevas. Por isso eu gosto muito de plantar igrejas, porque para mim, plantação de igrejas é uma cunha no inferno. Eu acho que quando um povo se reúne para orar, para ler a palavra de Deus, para pregar salvação, é um confronto com as trevas. Por isso que plantar igreja não é piquenique, né? Não é uma coisa muito complexa. Então nós somos chamados para participar de uma igreja local, de um corpo tangível, histórico, concreto, como vocês participam aqui. Vocês poderiam estar participando de qualquer outra igreja, não precisaria ser aqui, mas por alguma razão, dentro do propósito de Deus, vocês estão participando dessa igreja local. E a pergunta que fica quando eu leio esse texto aqui é: como é que eu faço para, estando nessa igreja, proteger a minha igreja? Estando nessa igreja, me tornar uma bênção para essa igreja local?
Já que essa igreja é a igreja não de pessoas perfeitas, mas pessoas redimidas, que entenderam o que Cristo fez por elas e entregaram suas vidas incondicionalmente a Cristo, e creem que essa igreja é uma manifestação histórica, concreta e tangível, mas também creem que essa igreja faz parte de uma igreja, de um projeto muito maior de Deus, que é de um povo que um dia vai estar em torno do trono do Senhor Jesus, celebrando o Cordeiro. Então, você que participa dessa comunidade, como é que você faz para poder abençoar essa comunidade local? E eu quero exatamente falar sobre isso nessa noite, iniciando essa série de mensagens sobre igreja. Então, meus queridos, quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que me parece vir à mente é que a palavra de Deus nos instrui dizendo que a primeira coisa que nós temos que fazer é que nós temos que focar no mesmo alvo comum. É foco, é questão da gente começar a entender qual é a visão de uma igreja local, estarmos envolvidos nessa visão de uma igreja local. Nós somos chamados para participar de uma comunidade. E eu tive muitos problemas quando pastoreava fora do Brasil, porque lá, mais do que aqui, havia muitas pessoas, por exemplo, era igreja de imigrantes, então as pessoas vinham de diferentes regiões do Brasil. E se você pega a igreja presbiteriana em diferentes regiões no Brasil, elas são muito diferentes. E além disso, elas vinham de diferentes denominações. E muitos aqui são de diferentes também denominações, vêm de backgrounds diferentes. E aí nós colocávamos todos juntos. E aí chegava um irmãozinho muito querido, lá do interior de Minas Gerais, numa cidade maravilhosa chamada Mutum, grande metrópole, né? A cidade onde eu nasci. Então, eles chegavam lá e eles queriam que a igreja de lá fosse a igreja de Mutum. Gente, era um negócio complicado. Dizer para ele, meu querido, a igreja aqui não é a igreja de Mutum. A igreja aqui é a Cristo Rei em Cambridge. Dá para entender isso. Porque ele queria os projetos e o culto, a liturgia, a programação e os focos do mesmo jeito da igreja de Mutum. Aí não dá, gente. Não funciona assim. A igreja, ela tem uma cara. A igreja, ela tem uma personalidade. Algumas igrejas são muito barulhentas na sua própria identidade, está tudo certo, eu não tenho nem a crise com isso, eu não faço parte de uma igreja barulhenta, mas há centenas de irmãos que adoram igrejas barulhentas, está tudo ok. Há pessoas que, por exemplo, os Quakers, que é uma tradição cristã muito conhecida, eles são conhecidos pelo silêncio. Eles entram na igreja, gente, para vocês terem ideia, não tem pregação não, o máximo, além dos cantos, sons, músicas que eles cantam sem nenhum instrumento, o máximo que eles fazem o pastor, num determinado momento, abre a Bíblia e eles fazem o lectio divino, que é a leitura da palavra de Deus, só, e vão para casa. Você gostaria de participar de uma igreja dessa? Bem, não sei, talvez sim. O fato é que quando nós estamos dentro de uma comunidade, a gente tem que começar a entender para onde essa comunidade caminha. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, instruído pelo Espírito Santo. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, que sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Quantas vezes aparece a palavra mesmo e mesmo aqui? Vocês que são bons de geografia, podem calcular, tem 3 vezes a expressão mesmo e mesmo aqui. Pensem, comece a pensar na visão de uma igreja, por onde nós vamos caminhar, como vamos caminhar, e vamos caminhar juntos. E isso é muito importante em qualquer momento da igreja, esse alvo comum da gente realmente sonhar as coisas da mesma forma. A igreja de Corinto não era assim, a igreja de Corinto era bem dividida, olha aí, existiam 4 grupos aqui na igreja de Corinto, e o apóstolo Paulo começa a mostrar esses perigos, olha lá, versículo 12, vamos lá comigo. Um grupo era de Paulo, outro grupo, Apolo, outro de Cefas e eu de Cristo. O que é interessante aqui, irmãos, é que cada grupo desse representa uma tendência na igreja. E como pastor, a gente aprende a discernir rapidamente essas tendências. Deixa eu falar para vocês das tendências aqui. Primeiro grupo que aparece aqui é o grupo que a gente chama do grupo de Paulo. Existe em todas as igrejas por onde eu estou passando, que é o grupo de Paulo. Quem é Paulo? Vamos tentar entender como é que é a cabeça de Paulo. Paulo era sistemático na visão teológica dele. Eu tenho muitas pessoas aqui na minha igreja que adoram ficar discutindo comigo teologia sistemática. Eu detesto teologia sistemática. Por definição, eu não sou sistemático. Houve uma vez que o presbítero Marcos Araújo resolveu pegar umas aulas no seminário de Goiânia. E ele acorda pilhado, ele já acorda pronto para debater teologia. E eu pegava ele 6 horas da manhã, e depois que eu acordo, gente, eu levo mais meia hora para acordar. Aí ele quer discutir comigo teologia de Berkoff. Era um caos, né?
Um dia eu virei para o Marcos e falei: Marcos, tem misericórdia de mim, Marcos. Nem quando eu estou lúcido demais eu consigo discutir Berkoff. Agora, né? E descobri aqui na minha igreja que tem vários presbíteros aqui que adoram esse tipo de discussão, né? Essa coisa de Berkoff, de Calvino, de Lutero, né? São os caras que gostam de ler Francis Schaeffer, R.C. Sproul, John Stott, né? Eles gostam de ler teologia pesada, eles gostam de ler coisas profundas, C.S. Lewis, e querem discutir esse negócio, Jack Ellul, e aí eles querem discutir. É um grupo que eu chamo do grupo papo cabeça da igreja. No meio dos moços aqui, gente que lê muito. No meio dos casados aqui, gente que lê muito, moças e rapazes, meninos, né? Um dia desse eu encontrei com o filho de um pastor que estava lendo, e eu estou lendo agora o livro dele, do Martin, R.R. Martin, que é A Guerra dos Tronos, 1100 páginas, aquele cara, aquele negócio assim. É isso aí, toda igreja você vai ter gente assim, que o negócio deles é discutir teologia, o negócio deles olha, deixa eu provar como Paulo era assim. Paulo, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, no final da carta dele, ele fala assim: o irmão Paulo gosta de falar de coisas difíceis e complicadas, que os incautos e ingênuos pervertem. Ele, Pedro, que era um homem simples, achava que o que Paulo falava era complicado. Vocês acham que Paulo era um grande pregador? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10, ele diz que não era. Ele diz: vocês afirmam, Paulo falando de si mesmo, vocês afirmam, as cartas minhas são graves, são firmes, mas a palavra é fraca e desprezível. E ele era mau pregador mesmo. Dizem que Francis Schaeffer, um dos grandes ícones desse papo cabeça, era um mau pregador. Diz que era um enjoeira. Ouviu o sermão dos Francis Schaeffer, diz que era a coisa mais complicada do mundo, mas ler Francis Schaeffer é a coisa melhor que tem, pela lucidez que ele tem. Agora, Paulo era um pregador tão chato, gente, tão chato, que em Atos 20, diz a palavra de Deus, que ele começou a pregar, e ele esqueceu do horário, e ele foi pregando, e ele estava no segundo andar de um prédio, e aí um irmãozinho lá chamado Eutico, lembra dessa história? Ele dormiu no meio do sermão, assim, bum, né? Já era, tem que trazer, ressuscitar a gente e tal, né? Por quê? Porque há na igreja cristã esse tipo de gente, que bom que tenha esse tipo de gente que pensa teologia, que pensa visão cristã, que aprofunda os conceitos, são os mestres que Deus levanta na comunidade. Agora, quando esse grupo se torna grupo, é problema, porque ele está dividindo a igreja. Olha o outro grupo que aparece aqui, é o grupo de Apolo. Quem é Apolo? Apolo está aqui hoje, nosso Apolo aqui é guitarrista, mas o Apolo da Bíblia, ele aparece na Bíblia em Atos capítulo 18. Se você abrir lá em Atos 18, você vai ver quando esse irmão aparece. Não desmarca aqui em 1 Coríntios não, mas diz-nos aqui em Atos capítulo 18, versículo 24, que o seguinte: nesse mesmo meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, e, portanto ele era egípcio, judeu, nascido no Egito, chamado Apolo. Como era Apolo? Apolo era homem eloquente, poderoso nas escrituras, era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Presta atenção, como é que é a característica de Apolo? Apolo era eloquente. O que é um homem eloquente? É um homem que prega e arrebata a multidão, né? É aquele homem que prega e todo mundo gosta de ouvi-lo. Ele é um homem interessante na forma como ele é fervoroso de espírito, ele é poderoso nas escrituras e prega. Já viu esse tipo de pregador que arrepia a multidão? Existem pregadores que são arrebatadores. Apolo era assim. Priscila e Áquila, que eram crentes mais maduros, começaram a ouvir Apolo e diz: rapaz, Apolo dá uma escorregada aqui, né? E a gente precisa corrigir esse negócio aqui, porque o Apolo era um grande e eloquente pregador, mas a Bíblia diz que ele era raso na teologia. Já viram esse tipo de gente? Pregador do fogo, não sei o quê. Se vocês quiserem ouvir um bom, tem na internet um chamado Unção da Briba. Já viram? Unção da Briba? Vai lá no YouTube para você ver. Rapaz, se que é um cara fervoroso é aquele ali, rapaz. Mas vai misturando os personagens tudo, e daí um pouco você não sabe onde é que ele está, né? Digita lá Unção da Briba. É um caos, né? No final ele está falando Moshe, Eres Codó, ninguém sabe o que é aquele trem, ele está falando, está ótimo, né? Muitos pregadores são avivalistas e fervorosos, mas você vai olhar a teologia dos caras desse tamanhozinho, é um negócio raso, né?
Mas Deus está usando esses caras na infinita misericórdia. Agora, há pessoas na igreja que adoram esse tipo de gente. E eu fico até assustado às vezes. Que gosta e você pergunta. Eu fui no Hotel Nacional uma vez, ouvi uma preleção de um famoso pregador pentecostal americano, nascido americano judeu, e eu fiquei escandalizado com tudo que ele estava falando. Eu tinha 2.200 pessoas no auditório do Hotel Nacional. Lá pelas tantas eu achei que eu ou era o único descrente no grupo, eu achava, comecei a me achar que eu era o único descrente, ou era o único são. Porque todo mundo estava entrando em delírio, e dentre as coisas que ele falou, é que Deus tinha revelado para ele que ele não morreria na década de 90, porque Jesus tinha revelado para ele que a década de 90, que já passou bastante tempo já, tá? Seria a década da decisão, Jesus voltaria naquela década. E o povo entrou em delírio, e eu olhava o negócio assim e disse, cara, esse cara está dizendo que a Bíblia nunca disse, né? Mas o pessoal estava achando ótimo. Tinha duas irmãzinhas da igreja, quando saíram, estavam comigo e estavam felizes com o sermão. E eu, encolhidinho, né? E ela disse, o senhor gostou, pastor? Não dá, não tem jeito. Você está entendendo, gente? Então, nessa hora, não é que eles não são crentes, não, mas que eles têm que ter Priscila e Áquila do lado dele para mostrar com mais exatidão como é que é a palavra de Deus. Precisa aprender, porque são fervorosos, mas há pessoas na igreja que adoram isso. Então, na igreja de Corinto, já tem o grupo Papo Cabeça e o grupo do Fogo, né? Esse grupo Fogo aí tá beleza, né? Toda igreja tem isso. E eu não tenho nenhuma crise com isso. Eu gosto muito de grupo do Fogo, porque na hora da oração é esse povo que ora mesmo, sabe? É o povo que busca mesmo, né? Mas precisa, com mais exatidão, conferir a palavra com palavra, porque senão, daqui um pouco, pega fogo e vai fogo estranho para tudo quanto é lado, ninguém sabe onde vai chegar. Vamos ver o terceiro grupo que aparece aqui. É o grupo de Cefas. Quem é Cefas na Bíblia? Cefas é Pedro. Muito bem respondido. Pedro era o mais conservador dos apóstolos, gente. É impressionante a atitude de Pedro. Pedro recebe a revelação para ir pregar a Cornélio. Em Atos 10 há esse registro. Ele recebe então a revelação de Deus para que venha um lençol do céu dizendo, com todos os animais répteis e quadrúpedes que os judeus não comiam, e Deus dizendo para Pedro, Pedro, mata e come. Pedro disse, de jeito nenhum, não vou fazer isso. Deus, pela terceira vez, veio 2, 3 vezes, na terceira vez, Deus disse, Pedro, presta atenção, não consideres impuro aquilo que eu já purifiquei. Você está entendendo, Pedro? Segue esses homens. Ele seguiu, porque Deus tinha dito para ele seguir. Ele seguiu, mas eram gentios, ele nunca tinha entrado na casa de um gentio. Ele não fazia a mínima ideia como é que é um povo não judeu. Quando ele chega lá na casa daquele homem tinha tido uma visão de um anjo no dia anterior, e o anjo disse, vai buscar um homem santo lá na casa de Simão, o curtidor, que esse homem vai falar tudo que precisa falar. Quando Pedro chega, eu imagino o constrangimento de Pedro. A Bíblia diz que ele chegou e falou assim, irmãos, tão logo ouvi a mensagem de Deus, eu vim para cá, o que vocês querem mesmo que eu faça? Pedro, pelo amor de Deus, o que você quer, o que você vai fazer aí, Pedro? Prega o evangelho, Pedro. Diz a Bíblia que Pedro começou a pregar em Atos 10, e o Espírito Santo interrompeu o sermão de Pedro, e eu entendo perfeitamente por quê, porque senão ele ia falar bobagem no final. Ia. Ariovaldo Ramos disse que Pedro teve aquela visão, não é porque ele era um homem espiritual, não, é porque ele era um cabeça dura. Então você lida muitas vezes com gente na igreja que é conservador, é mais conservador do que caixinha de maisena. Lembra aquela caixinha de maisena antiga, né? Escrita por dentro e por fora? Do mesmo jeitinho, não muda o rótulo de jeito nenhum. Se tiver qualquer mudança, arrepia, né? E tal, e tem medo de tudo, qualquer coisa que estremece. É um grupo conservador, gente, toda a igreja tem isso. Eu, particularmente, deixa eu dizer para vocês sobre os conservadores, minha visão. Eu gosto de conservadores em determinados momentos da igreja. Porque quando a igreja passa por crise, os conservadores são os que ficam o pé e sustentam a igreja. Pode passar a crise que for, estão lá, né? São os pés de bois. Toda igreja tem papo cabeça, toda igreja tem grupo pentecostal, toda igreja tem gente que é mais conservadora. O problema aqui é quando os conservadores se aferram às tradições, confundindo essência com acidente, histórico com revelado, temporal com eterno, e acham que os métodos precisam ser sacralizados e que porque nós fizemos sempre assim, tem que ser sempre feito assim.
E nós confundimos metodologia com essência. E aí se torna um problema. Vamos ao último grupo que aparece aqui. O último grupo que aparece aqui, meus queridos irmãos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o último grupo que vem aqui é o grupo de Cristo. Esse parece ser legal, né? O grupo de Cristo. Eu sou do grupo de Cristo. O grupo de Cristo é o mais complicado que tem. Deixa eu te falar por quê. Porque Cristo não é grupo. Mas há pessoas que acham que elas são detentoras das realidades espirituais. Deus ouve a elas. São elas que oram. São elas que recebem as visões. Eu não tenho nenhuma dificuldade quando Deus dizer coisas, e Deus já disse coisas da minha vida, do meu ministério, para eu ficar em silêncio pensando. Mas toda vez que alguém me diz, pastor, eu estou trazendo uma palavra profética para você, o senhor aceita? Eu falei, espera aí, aceito com a seguinte condição: a Bíblia diz que o espírito dos profetas tem que estar sujeito aos próprios profetas, e que falem 2 ou 3 e os outros julguem, e que também tem que checar se os espíritos procedem de Deus. Então, agora você me diz, e Deus vai confirmar em mim ou não? Aí a pessoa fala, mas você não está crendo? Não, para aí, a Bíblia me autoriza a fazer isso. Então vamos olhar dessa perspectiva. Gente, agora, este grupo é um grupo que acha-se detentor, acha que Deus só revela para eles. Aí começa a ter uma superioridade espiritual, a julgar os outros irmãozinhos que são carnais, que não agem como eles. E aí, meus queridos, você tem um baita problema na igreja. Eu quero ser bem claro para vocês em dizer que os grupos que mais me deram trabalho na minha vida, na vida de pastor, foi o grupo dos espirituais, ou dos que se julgavam espirituais. E eu, ao ler a palavra de Deus na primeira carta de João, ele fazia a diferença entre os pneumaticóis e os psiquicóis, né? Os pneumaticóis são os espirituais. E quando Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1, ele fala a respeito dos dons espirituais, a nossa tradução fala assim, mas originalmente Paulo está falando a respeito dos espirituais. Não quero que sejais ignorantes, porque espirituais, gente que espiritualiza tudo, acha que tem o direito de julgar tudo, porque é mais crente que todo mundo, é um problema. Então o grupo de Cristo é o mais complicado. Então, gente, nós temos toda uma visão aqui na igreja. Agora, o que a Bíblia está nos dizendo assim? Pensem a mesma coisa, caminhem no mesmo diapasão, sonhem juntos. As diferenças que nós temos aqui são diferenças de percepções, mas que bom que elas existem numa comunidade. Já imaginou uma comunidade que tem gente do fogo, mas não tem gente centrada? Que tem gente que puxa, mas não tem pé de boi aqui atrás? Igreja é uma comunidade de um povo que está aqui para servir a Deus. Agora, vamos pensar a mesma coisa. Vamos sonhar a mesma coisa, vamos caminhar juntos na visão que Deus tem dado. É isso que a palavra de Deus está querendo nos ensinar. Nós precisamos fazer isso. Então, para proteger a sua igreja, foque no mesmo alvo comum. É isso que nós precisamos fazer. Já falei do primeiro ponto, são só 7, tá? Não vou falar os 7 não, vou ter dó de vocês, né? Segunda coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: se você quer proteger a sua igreja, controle sua língua. Por quê? Olha aqui no versículo, como é que o apóstolo Paulo fala. Versículo 11, 1 Coríntios 1:11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contenda entre vós. Quem que foi que disse para Paulo que a igreja de Corinto estava dividida? Uma pessoa chamada Cloé. Eu sempre achei que era um homem. O nome parece que me indicava que era nome. Eu nem porque eu conheci, tinha um amigo Cloé, então eu achava que, né? Mas fui ler, lamentavelmente é mulher também, viu, gente? Não tem nada a ver. Ele está aqui, né? Eu só estou dizendo, é um gênero feminino aqui, não tem nenhum problema com as mulheres, né? Cloé trouxe o relatório. Olha, a igreja de Corinto está uma bagunça, o negócio lá está confuso, os irmãos estão competindo e tal. Paulo, o que faz? Eu acho interessantíssimo essa visão de Deus aqui. Paulo diz o seguinte: eu quero dizer para vocês que não alguém anônimo, mas Cloé esteve comigo e me disse que há contendas entre vós, e eu concordo, eu acho que tem mesmo. O que Paulo faz aqui agora? Ele dá nome aos bois. A melhor forma de você acabar com qualquer maledicência e fofoca na igreja é dar nome aos bois. Já viram aquele tipo de comentário que as pessoas fazem? O seguinte, chega e fala assim: pastor, me disseram,
Me disseram quem? Aí eu brinco, quem me disseram? Quem me disseram? Na verdade a pergunta deveria ser, quem me disse? Quem lhe disse? Mas entre aspas, quem me disseram? Eu não quero falar por uma questão de ética. Não, por uma questão de ética você vai falar. Me dá o nome aqui, ó. Paulo está dando o nome, porque se Chloé estivesse falando mentira, estava no pau da goiaba, meu irmão. Tinha que ser julgada. Eu já sentei com um grupo de igreja, 7 pessoas uma vez, para disciplinar 7 de uma vez. A disciplina não foi de exclusão da igreja, nem de afastamento da igreja, mas foi de repreensão. Por quê? Porque a igreja que eu pastoreava virou um pandareco por causa de pessoas que falando, e aí você não sabe de onde vem. Mas fulano de tal que falou, ok, nome, vem cá. Mas eu ouvi de fulano de tal, ok, então vem cá. Daí um pouquinho você tem mulher de presbítero, mulher de diácono, mulher de pastor envolvido, traz tudo, vamos resolver o negócio. E aí, choradeira, acusação, mas resolve, acabou. Maledicência e fofoca é um negócio complicado na vida da igreja. E você só tem 2 possibilidades de se aproximar de uma fofoca. Você se aproxima com um balde d'água ou com um barril de gasolina. A Bíblia diz que Deus abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. Abominar é um termo muito forte na Bíblia. Está lá descrito em Provérbios 6. O negócio de semear contenda, Deus abomina. Há uma tristeza profunda no coração de Deus quando essas coisas acontecem. Então, meus queridos irmãos, para você proteger a sua igreja, controle sua língua. Certa irmã ouviu um sermão de um pastor sobre a língua, e ela era muito fofoqueira, e ela procurou o pastor depois do culto e disse: pastor, eu ouvi esse sermão, eu tenho sentido que eu estou extrapolando demais os meus comentários, o Espírito de Deus testificou comigo, eu preciso mudar, eu tenho sido descaridosa, eu tenho sido... eu queria consagrar minha língua no altar do Senhor. E o pastor, que já estava queimado com essa irmã, olhou o altar e disse: não vai dar, irmã, a sua língua não cabe no altar. Não vai caber aqui, né? Então, gente fofoqueira é complicado. O Rick Warren fala o seguinte: fofocar é transmitir informações quando você não é parte do problema, nem parte da solução. Ele afirma em outro lugar o seguinte: ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso faz igualmente culpado pelo crime. Então mate esse negócio aí. Terceira coisa, fale bem de sua igreja. Para proteger a sua igreja, meu querido, você tem que falar bem da sua igreja. Existem 2 tipos de igreja que eu tenho aprendido já nessa caminhada minha pastoral, em todos os lugares por onde tenho andado. Existem igrejas com moral alta e igrejas com moral baixa. Existem igrejas que estão se sentindo muito bem, as coisas estão caminhando, Deus está abençoando, a igreja está crescendo, e crescimento de igreja é um negócio muito interessante. Crescimento de igreja é algo espontâneo, as pessoas vão chegando. Quando a igreja está em paz, as coisas estão caminhando, os ministérios, a igreja está com a graça de Deus, o Espírito está fluindo, a igreja vai crescendo, as pessoas são atraídas a isso, elas gostam disso, o evangelho se torna interessante. Mas existem igrejas que eu chamo de igrejas de moral baixa. Moral baixa é um negócio complicado, aí todo mundo querendo jogar o tapete fora. E existem igrejas, e eu sempre alerto, para a gente poder ter uma igreja com moral alta. Eu me lembro bem de uma vez, de uma irmãzinha que foi fazer um anúncio na minha igreja sobre uma programação das mulheres. E o Ministério de Mulheres estava muito complicado. Então ela pegou o microfone, e ela tinha uma certa dificuldade com o microfone, e a voz dela engasgava. Ela pegou e falou assim: irmãs. Aí conseguiu. Eu queria dar um recado seguinte: na terça-feira a gente tem uma reunião de oração das mulheres. Eu queria chamar vocês para virem para cá. A nossa reunião, minha irmã, está tão fraquinha. Queria convidar você para vir para cá. Eu queria matar essa mulher. Queria matar, né? Quando ela terminou de falar, terminei o culto, eu procurei minha irmã, pelo amor de Deus. Quem é que vai para uma reunião tão fraquinha desse jeito? Quem que quer ir para um lugar onde nada acontece? Você tem reunião de 3 pessoas?
chega para a igreja e fala assim: nós estivemos reunidos essa semana, Deus esteve no nosso meio, queria convidar você para estar conosco. Ora, meus queridos irmãos, existem igrejas que elas têm um negócio de ficar falando mal dela mesmo, aquele negócio picuinha, e aí pronto, acabou. Existem igrejas que vivem num chamado estilo novelesco. Já ouviram falar de novela? Novela é um negócio que o propósito é te enrolar, né? Se você assistir 3 capítulos da novela, você matou todinha a novela o tempo todo. Assiste o primeiro, assiste o do meio e o final. Acabou, meu irmão, não tem mais nenhuma novidade, está tudo certo. Mas há igrejas que se repetem, elas gostam desse negócio, e vai ficando aquele negócio, ninguém aguenta aquele negócio. Estão se matando de ódio. A moral lá embaixo. A igreja. A pergunta é a seguinte: a cidade onde você está fala bem da sua igreja ou não? Você fala bem da sua igreja? Eu já disse para pessoas que fosse embora da igreja, da minha igreja, eu falei: eu acho que você tem que procurar uma igreja onde você se sinta melhor, minha irmã. Procura uma igreja onde você vai se sentir ótima. Porque o negócio dela era falar mal da igreja. Ele disse: vai numa igreja onde você não tem que falar mal, onde você senta, puxa, que bênção, esse pastor é um homem de Deus para me abençoar a minha vida, eu quero gastar meu tempo aqui, eu quero gastar nesse projeto, esse projeto é o projeto da minha vida, esse que enche o meu coração. Você tem uma causa na sua igreja, a igreja sua, palpita no seu coração, esse negócio aqui faz parte da sua existência, você está interessado nesse negócio ou não? Então, meu querido, se você não gosta da igreja da qual você faz parte, get out. Vai procurar uma igreja onde você gosta, mas vai servir, viu, meu irmão? Chega lá para ficar falando mal da sua igreja de novo, não, porque às vezes a pessoa sai da igreja, mas o negócio dela é falar mal, não entende, né? Então, procura uma igreja onde você se identifica, mas sirva. Vamos mais um ponto aqui: como proteger a sua igreja? Quer falar da quarta coisa? Contribua com sua igreja. Você quer proteger a sua igreja, meu irmão? Aprenda a contribuir com ela. Você pode contribuir de 3 formas. E esse você deveria saber de qual, porque eu falo sempre. Você tem que trazer 3 T's. Tempo. Como é que você precisa trazer para a sua igreja, meu irmão? Vamos lá? Rapaz, eu comecei a ficar mais animado. Tempo, talento e tesouro. Vamos falar? Tempo, talento e tesouro. Então vamos pensar o que você precisa trazer. Primeira coisa, eu quero que você traga o seu tempo. Participe da vida da sua igreja, meu irmão, minha irmã. Não crie pretexto, não fique arrumando razão para ficar fora da igreja, qualquer razão não. Existem pessoas que vêm na igreja uma vez, daí 2 meses. Nós estamos com um problema muito bom aqui na nossa igreja. E graças a Deus está bem resolvido, porque há pessoas que não gostam de participar da igreja mesmo, são membros da igreja, mas não gostam de participar. Nós temos mais de 130 crianças inscritas no nosso departamento infantil. Temos 4 salas ali atrás. Cada uma delas deve caber estourando 12 crianças em cada uma delas. 12 crianças. Foram construídas em 1953. Eu estou exagerando, não sei exatamente a data não, viu? Se todas as nossas crianças fossem trazidas pelos nossos membros de igreja todos os domingos, nós não teríamos condição de abrigar 1/3 delas direito. Metade delas pelo menos não abrigaríamos. Mas os irmãos são preguiçosos demais. Eles vêm na igreja, quando não tem nenhum programa mais interessante para fazer, eles vêm, quando tem... Gente, traz seu tempo, a coisa mais preciosa. John Stott esteve no Brasil. John Stott foi capelão da rainha da Inglaterra durante anos. E depois eu estava dando preleções em Águas de Lindóia e teve um bate-bola com ele lá, perguntas e respostas. E alguém fez a pergunta que eu fiquei assim, falei: cara, eu quero ouvir essa daí. Porque esse cara, o cara que formou uma geração inteira, o cara fez a seguinte pergunta: Dr. John Stott, qual a razão da vitalidade espiritual do senhor? E a resposta dele foi frustrante. Ele disse 4 coisas. Ele disse: a primeira delas é o seguinte: eu leio a Bíblia todo dia. Eu queria uma coisa mais original. Eu oro todos os dias. Tem uma coisa mais autêntica? Sei lá, eu queria alguma coisa melhor. Achei que eu daria uma resposta melhor do que o John Stott, né? Terceiro, eu nunca me ausento das atividades da minha igreja estando na cidade. Quarto, eu não
deixo de participar da ceia do Senhor. Com o passar do tempo, essas respostas que me pareceram tão simples, tem se constituído para mim, meus queridos, uma das respostas mais lindas que eu já ouvi na minha vida. A vida espiritual sua depende de oração, depende de ler palavra, depende de compromisso com sua igreja local. Não tem jeito. E se você não investir seu tempo nisso, não dá certo. Para seres santo, tempos hás de tomar. A sós com teu mestre, diligente orar. Como dizia um antigo hino. Tem que ter tempo. Você faz parte da comunidade, quer proteger sua comunidade, então gaste seu tempo com ela. E se envolva com programação. Existem pais que não levam filhos em programação de pré-adolescentes e de adolescentes porque gasta tempo, meu irmão. Deixa eu te dizer, se você não levar seu filho adolescente para programação de adolescente, você vai buscar o seu filho no boteco 3 horas da manhã quando ele for moço, bêbado ou drogado. Escreve isso. É uma preguiça. Fica lá na televisão, ou computador, o dia inteiro. Mas na hora de compromisso com o tempo, nada. Arrisque-se um compromisso com o tempo. Deixa eu te dar algumas sugestões para você gastar seu tempo com Deus esse ano. Primeiro, comprometa-se da seguinte forma. Eu fiz isso quando eu era moço. Hoje eu acho tão lacônico esse negócio, mas foi uma benção para mim na época. Sem Bíblia não tem café da manhã. Eu fiz um compromisso uma vez com Deus, eu vi isso nos navegantes e achei tão fantástico e eu fiz essa bobagem, né? Você imagina, eu passei muita fome, gente. Mas foi uma benção. Hoje eu olho e digo assim, que benção foi esse negócio para a minha vida, sabe? Mas diga para você mesmo, olha, se eu não ler a palavra de Deus, eu não vou abrir internet hoje. É provável que você vai ficar uns 6 dias sem abrir internet, mas tudo bem. É um compromisso. Você está entendendo, meus queridos? Tempo, tem que gastar tempo. Você tinha uma reunião de oração abençoada, uma reunião boa aqui essa semana. Quarta, quinta e sexta. Teve irmão que ficou lá caçando o que fazer, mas não veio orar. Tempo, precisa trazer tempo. Eu falo para aqueles que querem se tornar líder da igreja, eu falo o seguinte: você quer se tornar líder da igreja, você tem tempo. Porque eu não quero pegar da sua agenda corrida o tempo que você poderia gastar com sua esposa para a igreja, não. Não quero sobra do seu tempo, não. Quero tempo. Você está afim? Estou, então tá bom. Segunda coisa que você precisa trazer para Deus: traga seu talento. O que você sabe fazer de bom e que você poderia melhorar na igreja? Você olha a igreja com tantos defeitos, com tantas lacunas. Como é que você poderia melhorar o visual da igreja, aquilo que a igreja é? E tem uma frase que eu gosto de usar, e muitos aqui já sabem também, né? Quem tem a visão tem. Eu gostei de ver algumas pessoas. Quem tem a visão tem um dom. Gente que vem criticar a igreja e fala assim: pastor, tem um probleminha aqui na igreja, sei o quê. Faça você, meu irmão, você é o cara que Deus deu visão para você ver esse negócio, faz você. Não, mas eu não queria. Não, apontar só não dá não. Faz, mete a mão. Talento. Ebenezer Bittencourt, que é o presidente do Instituto Hagai aqui no Brasil, ele disse que na porta da igreja, toda igreja tem isso, bem na porta da igreja, ali na hora que você entra, lá para o lado de fora tem uma coisa, dentro tem outra, mas na entrada ali tem o que ele chama de espírito, o encapetamento da mediocridade. O cara é um profissional de ponta na empresa dele, tudo que ele tem na empresa é de bom, o escritório dele é maravilhoso, tudo é bonito no escritório dele, a casa dele é fantástica, mas na igreja pode ser uma mulambeira danada que não está nem aí. Teve uma irmãzinha que uma vez chegou para o pastor e falou: pastor, eu queria cantar uma música hoje, não está bem ensaiada não, mas é com coração. Eu falei assim: então já que é para o Senhor, minha irmã, e é de coração, ensaia melhor para você cantar da próxima vez, tá? Traz mulambeira para Deus, não. Então, tem gente que é competente em tudo lá fora, mas na igreja fica usando um flanelógrafo e acha que está ótimo para as crianças. As escolas estão disputando aí coisas de tecnologia, nós estamos aqui naquele negócio. Gente, traz seu talento. Ei, o que você sabe fazer? Bota a mão aí nesse negócio. Melhore. Terceira coisa que eu queria falar: tesouro. Estou terminando com esse ponto, para a felicidade de vocês, ou para a tristeza, sei lá, né? Traga o seu tesouro. Traga os seus bens, meu irmão. Aprenda a contribuir com a sua igreja local. Existem irmãos e alguns líderes. O Floriano me mandava um tempo atrás essa lista de contribuir na igreja. Eu falei: pelo amor de Deus, não me manda esse trem não, porque tem um trem que faz mal para mim esse negócio.
Saber quem dá, quem não dá, isso é questão do cara com Deus. Mas é lamentável saber que há líderes na igreja que não contribuem com a igreja. Você sabia disso? Líderes que não contribuem com a igreja. Meu irmão pega um revólver, dá um tiro no ouvido, suicida. Pelo amor de Deus. Você vai julgar decisão, vai deliberar sobre o dinheiro da igreja. Se você não ajuda, você não contribui, é um tiro no ouvido. Desespero, tá? Estou brincando, obviamente, não faça isso não, meu irmão. Vai que ele pensa meio que é sério. Né? Mas você está entendendo, meu irmão? Você precisa aprender, você, ao se tornar membro da comunidade, você precisa aprender, essa comunidade aqui, eu sou responsável por ela. Eu preciso aprender a contribuir com meus bens. Nós estávamos pensando aí nessa reforma, nessa compra de terreno e tal, ainda está em discussão a coisa. O irmão falou assim: pastor, por que não faz um envelopinho assim, e cada irmão coloca assim, cada um vai dar R$300 por mês, R$200? Eu falei: não, meu irmão, faz isso não. Ela me olhou assustada, a intenção dela era ótima, né? Eu disse: não, sabe por quê? Porque quem não contribui, vai contribuir mais ainda, mas quem não contribui vai continuar não contribuindo. Já viu isso? Há pessoas que não contribuem, você pode fazer a campanha que for, vai continuar não contribuindo, porque não entendeu a visão do reino de Deus em relação ao dinheiro. Deixa eu te dar 4 razões para você não dar dinheiro para a igreja. Essas razões você não vai encontrar em lugar nenhum, o copyright é meu. Deixa eu te dar 4 razões para você não trazer dinheiro para a igreja. Primeiro, não traga se você não crê na palavra de Deus. Aprendeu já? Segundo, não traga se você desconfia do caráter de Deus que diz que vai cuidar de você. Entendeu? Terceiro, não traga se você olha esse projeto da igreja aqui e você diz: eu não tenho nada a ver com isso aqui. Isso aqui não é meu. Eu venho aqui no domingo, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Não. E se você não faz parte, não tem nada a ver com você mesmo. Está tudo certo. Tá? E quarta coisa, não traga se você desconfia da liderança da igreja. Aí não traga mesmo, porque se eu disser para você trazer, você não vai trazer mesmo. Né? Não traga, você não confia em quem administra os bens dos recursos da igreja. Para que se você vai fazer isso? Tá? Eu não confio, sabe? Quando não dá para você confiar, não dá para você fazer isso aí. Eu me sinto muito bem falando desse negócio, vou te dizer por quê. Porque na minha igreja, a igreja presbiteriana, ela é bem diferente das igrejas pentecostais. Eu não tenho retiradas na igreja presbiteriana. Entrou aqui, agora tem um proporcional aqui para o pastor Zé Carlos, proporcional para o pastor Samuel, proporcional para o seminarista. Não tem isso não. Nós recebemos aqui um salário que é votado pelo conselho da igreja anual. E eu e os meus colegas temos que nos virar nos 30. Né? Não é nos 30 mil não, viu gente? Né? Nós temos que nos virar com o salário que a gente tem. O que eu posso dizer para você é que o salário que eu tenho e que os meus colegas têm é suficiente para a gente poder viver bem. Mas eu não ganho salário proporcional à arrecadação da igreja. Não é assim na igreja presbiteriana. E quem vota o meu salário não sou eu. Os nossos pastores já sabem, desde o seminário. Quando a gente entra numa reunião e vamos discutir o orçamento, discutimos tudo. Na hora que entra a hora do salário, a gente diz: irmãos, tchau, estamos saindo. Vocês decidem o que vocês vão fazer conosco. Está tudo certo. E sempre há homens sensíveis e que discutem o nosso salário e nos abençoam com os salários que nos dão. Então eu fico bem à vontade, eu não vou ganhar mais se você der mais. Tá? Então eu estou bem livre para isso. Agora aprenda a trazer. Sabe por quê? Porque isso é culto a Deus. É adoração. Nós precisamos aprender a adorar a Deus com nossos bens. Isso é bíblico. O Antigo Testamento e o Novo Testamento fala sobre isso. Eu tinha mais 4 pontos para falar, mas o horário está muito tarde, gente. Eu não vou continuar não. Tá bom? Mas Deus abençoe vocês.